Seja sempre muito bem-vindo, seja sempre muito bem-vinda à família Investindo com Fundamentos. Bom, pessoal, o vídeo de hoje vai ser mais sobre fazer algumas reflexões em relação à tributação de dividendos. Vários profissionais da área já gravaram vídeo em relação a isso, né, falando das consequências, né, por exemplo, provavelmente as empresas vão ter um menor payout, né, isto é, as empresas vão pagar a menor proporção do lucro líquido em termos de dividendos. O meu intuito aqui não é fazer uma abordagem sobre projetivas em relação ao que vai acontecer com a empresa. Na verdade, esse vídeo aqui se propõe mais a fazer realmente algumas reflexões e deixar algumas perguntas que eu quero que vocês reflitam comigo. A primeira coisa que eu queria dizer é que eu dei uma olhada no projeto de lei de tributação de dividendos, e a primeira coisa que me chamou a atenção, e eu coloco aí a pergunta aí principalmente para os profissionais do direito em relação à bitributação, em relação à tributação bis in idem, é porque é o seguinte: o que for distribuído em termos de dividendos não vai sofrer na apuração do lucro real desconto em relação à base de cálculo lá na origem da empresa. O que isso significa? Significa que a empresa ela vai ser tributada duas vezes. Pelo próprio fato de ter tido lucro, e dois, no ato de distribuição de dividendos. Será que o fato gerador é o mesmo? Será que se caracteriza uma bitributação? Bom, alguns podem argumentar que os fatos geradores são diferentes. Um seria a própria renda da empresa e outro seria a própria distribuição. Ok, pode até ser. No entanto, vamos aprofundar um pouco mais nossa reflexão. Os juros sobre capital próprios atuais, a principal diferença em relação a dividendos é porque ele é dedutível da base de cálculo na apuração do lucro real. Ou seja, ele entra como despesas financeiras e a empresa não paga tributos em relação a essa distribuição, e por isso que na hora do repasse o investidor ele paga esse tipo de tributo. Já o que eles estão fazendo com os dividendos é tributar duas vezes, um no ato do lucro e outro no ato do repasse, né? Então não significa que os dividendos eles não são tributados. Isso não é uma verdade completa. Na verdade, o lucro da empresa é tributado, então não é tributado no momento do repasse, mas ele sempre foi tributado no momento em que a empresa apura um lucro. O juros sobre capital próprios não é que ele também é tributado, é porque ele não é tributado na origem, ele não é tributado no lucro, entende? No repasse ele é tributado em relação ao investidor. Então essa é a questão. Mas vamos aprofundar um pouco mais nossa reflexão. Por regra, a legislação societária ela diz que a empresa ela tem que distribuir 25% de seu lucro líquido em termos de dividendos. 25%. Existem exceções, quando a empresa tem prejuízo no balanço, problemas de caixa, enfim, tem algumas exceções em relação a essa regra. Mas, em regra, a empresa ela tem que constar no seu estatuto social a distribuição obrigatória de dividendos de no mínimo 25%. Bom, se a empresa, via de regra, é obrigada a distribuir no mínimo 25% em termos de dividendos, isso não seria uma tributação forçada? Porque indiretamente a empresa vai ter que distribuir os dividendos e indiretamente ela vai ter que pagar tributos. Qual é a constitucionalidade disso? Qual a legalidade disso? Bom, pessoal, eu não sou da área de direito, embora já tenha estudado muito direito na minha vida, inclusive já estudei direito tributário também. Mas eu não sou da área, eu não trabalho com isso. Por outro lado, uma coisa que eu fiquei pensando também, então por que a empresa não passa a distribuir só juros sobre capital próprio? Bom, primeiro porque a obrigatoriedade é em relação à distribuição de dividendos. E segundo, porque existe um limite para a distribuição de juros sobre capital próprio. Eu vi a legislação em relação a isso, e o limite ele tem relação com juros de longo prazo em relação à conta do patrimônio líquido, né? Então existe esse limite de distribuição de juros sobre capital próprio. Então, enfim, eu deixo aqui o questionamento para vocês. Eu gostaria de saber o que vocês acham em relação a esse tema. Eu às vezes me questiono em relação à constitucionalidade, em relação à legalidade, em relação à tributação bis in idem disso, né?
Mas eu gostaria de ouvir vocês. Eu gostaria que vocês deixassem sua opinião aqui embaixo. Seria isso legal? Seria isso constitucional? Será que o Estado ele pode, de um lado, obrigar a empresa a distribuir dividendos e de outro, obrigar ele a pagar tributos? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal e faça parte da família Investindo com Fundamentos. Muito obrigado.